Incerteza na física quântica? É uma das características fundamentais da natureza, descrita pela mecânica quântica, é que no mundo dos átomos e partículas existe uma incerteza. E não se trata de alguma coisa relacionada a quem mede, a precisão dos instrumentos ou que a teoria está incorreta. Nada disso. É uma incerteza inerente à matéria, consequência da sua natureza de onda nesse nível microscópico. E tudo já comprovado com experimentos, tá? Faz tempo. Essa incerteza surge porque a quantidade de movimento muda cada vez que a gente mede a posição. E a posição de uma partícula muda cada vez que a gente mede a quantidade de movimento. Quantidade de movimento, lá na mecânica clássica do Newton, é massa da partícula multiplicada pela velocidade, basicamente. Então, matematicamente, essa afirmação significa que há diferenças entre medir primeiro a velocidade ou se primeiro medimos a posição de uma partícula. Por isso a incerteza está ligada à medida e à ordem em que essas medidas são feitas. Na matemática da física quântica chamamos de operadores. A diferença entre aplicarmos primeiro um operador posição, depois um operador quantidade de movimento num sistema quântico em questão. Se invertermos essa ordem, dá uma incerteza, dá um resultado diferente. De modo intuitivo, compare a situação em que primeiro você coloca as suas meias e depois os sapatos, com a situação em que você coloca os sapatos depois as meias. O resultado será loucamente diferente. As ordens das operações aí vão importar muito. Em termos técnicos, a gente diz que essas duas operações não comutam do mesmo modo que os operadores quantidade de movimento e posição não comutam na mecânica quântica. A ordem importa. Quando descobriu esse princípio, o físico alemão Werner Heisenberg conta que ficou abaladíssimo. Depois disso, o próximo passo foi descobrir uma equação que desse conta de descrever a evolução de um estado quântico no tempo, respeitando o princípio da incerteza. Mas isso aí foi um trabalho para ele. Erwin Schrödinger. A gente volta a falar nisso, como o Schrödinger chegou nessa equação.